Nós vamos continuar a falar agora sobre o Outubro Rosa. É que, ao longo do tempo, muitos direitos já foram assegurados para os pacientes que passam por esse momento delicado de descobrir e de lutar contra o câncer de mama, né? Mas a gente sabe que essas mulheres ainda sofrem para garantir esses direitos. E é sobre isso que a repórter Mônica Hermílio vai falar comigo ao vivo agora, porque o que a gente quer saber, né, Mônica, a gente sabe a luta ainda é muito sofrida para que elas tenham os seus direitos ainda garantidos num momento tão difícil e delicado onde elas não deveriam ter nenhuma contrariedade ou qualquer que seja obstáculo para conseguir ter os seus direitos garantidos, né? Exatamente isso. A gente passou a semana inteira, né, falando para as mulheres, convocando as mulheres a cuidarem da saúde, né, realizar o exame de mama. Vários locais, a gente apontou locais onde elas podem realizar esse exame gratuitamente para orientar essas mulheres. Eu converso agora com Juliano Pessoa, ele que é advogado especialista em direito médico. Um momento super delicado que as mulheres precisam, né, ser amparadas, principalmente ali no centro médico que elas vão procurar, seja ele SUS ou particular, e tem essa negativa, tem essa morosidade para ser atendido, né? Quais são os direitos da mulher quando é detectado o câncer de mama? O que elas podem fazer? O que é que deve ser assegurado para elas imediatamente? Boa tarde. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Wilson. Quem nos assiste, veja, Mônica, os direitos, na realidade, existem de forma ampla, né? A legislação mudou muito, avançou bastante nesse quesito. E eu diria que o direito já existe até antes do diagnóstico. Nós temos uma legislação hoje, para você ter ideia, que prevê que caso o profissional médico se depare com essa paciente e a principal hipótese diagnóstica dele seja a neoplasia maligna, ou seja o câncer, ele tem que empreender todas as medidas, solicitar todo e qualquer exame que essa pessoa necessite, para em até 30 dias ele ter a possibilidade de fechar esse diagnóstico. E além disso, a legislação também prevê, e essa é a lei inclusive mais antiga, que após a confirmação do diagnóstico, em até 60 dias, ela precisa iniciar o seu tratamento, e isso nós estamos falando pelo Sistema Único de Saúde. Então, isso é algo que toda e qualquer instituição pública já tem ciência há anos desse tipo de prazo, e é importante que o controle social incida nesses casos, ou seja, que a sociedade passe cada vez mais a cobrar das autoridades que cumpram esses prazos, porque é uma questão de uma doença extremamente grave e que, caso essa demora exista, os danos podem ser irreparáveis em alguns casos. Esses prazos, eles se aplicam tanto às unidades particulares quanto ao SUS? Exatamente, os prazos estão previstos na legislação e vale ressaltar, inclusive, que nós temos, desde 2021, o Estatuto da Pessoa com Câncer, que prevê inúmeros outros direitos, dentre estes, o que nós acabamos de ressaltar aqui, o acesso à informação clara, cristalina, o acesso ao diagnóstico precoce. Então, tudo isso está previsto no Estatuto e em várias legislações separadas, e é importante que as pessoas exijam, cobrem que isso funcione na prática. Como, muitas vezes? Buscando ajuda. Primeiramente, caso esses prazos comecem a não ser cumpridos, busca a ouvidoria do SUS. Pelo Google, qualquer pessoa pode digitar lá e acessa a ouvidoria do SUS da Unidade Federal. Busca a ouvidoria da Secretaria Estadual de Saúde aqui. Busca do município, ou seja, se mobiliza, se movimenta no sentido de cobrar as autoridades que cumprem esses prazos. A legislação prevê os direitos, mas a grande dificuldade, de fato, é buscar efetivá-los, principalmente na seara do SUS. Mas é importante que se cobre, porque o direito existe, de fato. Em relação à reconstrução mamária, né? Como é que essas mulheres podem ter acesso também? Isso é outra previsão legal, né? Infelizmente, esse é um dos direitos, de fato, mais difíceis de se efetivar. A gente ouve falar aqui no estado de Alagoas, inclusive, a formação de filas, né? Ou seja, se represa muitas vezes essa demanda, mas a lei prevê, e é uma constatação médica aí, Mônica, que caso seja possível, no mesmo tempo cirúrgico, ou seja, que ela está retirando a mama, já é para reconstruir. E, infelizmente, na prática, a gente não vê isso acontecer na maioria das vezes. Mas esse direito existe, tanto na rede privada como na rede pública, e essas pacientes precisam, de fato, estarem amparadas ali por relatório médico, por lado médico, por toda a equipe que está assistindo, e caso exista essa possibilidade, ela pode empreender outras medidas. Infelizmente, muitas pacientes terminam tendo que recorrer ao Poder Judiciário para poder resguardar inúmeros direitos que a legislação já prevê. Mas é importante que ela não desista, né? É direito dessas pessoas serem assistidas de maneira adequada, de maneira precisa, como prevê a legislação e como os profissionais de saúde indicam. Isso que é o mais importante. Os profissionais sempre ressaltam a necessidade de que o tempo, né? Elas correm contra o tempo de fato, então o tempo é crucial nesse tipo de tratamento.
Ok, obrigado pelas informações. Eu conversei com Juliano Pessoa, advogado especialista em direito médico, portanto, está aí. A lei prevê que essas mulheres estão totalmente asseguradas, né, com prazos bem estabelecidos para procurar realmente ajuda jurídica para acelerar esses processos. Voltamos com você, Wilson. Muito bem, Mônica. Como bem disse o doutor Juliano, o soberano aí, no caso, é a indicação médica. É ele que entende o tempo, né, para a cura, o tempo para a solução, para a cirurgia, assim vai. Não é? Muito bem. Obrigado, doutor Juliano, mais uma vez, brilhantemente, informações importantes. Obrigado, Mônica. Você volta daqui a pouquinho. Essa é a prestação de serviço aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, tá?